Alô, galera concurseira, professor Davidson de volta para falar sobre a Batalha do Genipapo. Solta a vinheta, produção. Pensa numa vinheta, hein? Caramba, fui eu mesmo que fiz. E hoje a gente vai trabalhar um tema muito cobrado nos concursos e vestibulares do Maranhão, que é a Batalha do Genipapo, tá certo? Ocorreu aí no contexto de independência do Brasil. Então nós vamos aqui continuar nesta belíssima sequência de aulas de História do Maranhão para você que quer ser aprovado nos concursos públicos que virão, né, como Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, também a galera que está prestando vestibulares para o EMA, para o EMA-Sul, que também cobra o mesmo conteúdo, beleza? Então o professor Davidson está aqui para ajudar a todos vocês. Então não saia desse vídeo, continue aqui, não baixe o vídeo, dê um like, compartilhe e também pode comentar à vontade que eu mesmo responderei. Vamos lá, vamos falar aqui, ó, aqui minhas experiências, né? Tenho 4 empregos, só não ganho muito, mas bora lá. Graduado em História, já falei nas outras aulas, na Universidade Federal do Pará, mestre, mestre em História Social da Amazônia, também pela Universidade Federal do Pará. Terminei em 2008. Já vai fazer 20 anos de mestrado. Caramba, mas passa rápido esse tempo. Então bora lá. Batalha de Genipapo, 1823. Então temos aí uma imagem. Eu já passei várias vezes por essa imagem, viajando de carro, indo para o belo estado do Ceará. Então a gente passa aí por Campo Maior, né? E tem esse monumento por aí. Então, quem já passou por aí e não sabia do que se tratava, agora você vai saber aqui na aula do professor Davidson, ou lembrador, no monumento à Batalha do Genipapo, em Campo Maior. Beleza? Contexto histórico, né? Quando é que aconteceu? Por que aconteceu? É a Batalha do Genipapo. Então, isso aí tudo, pessoal, esse furdunço, né? Faz parte da Guerra de Independência do Brasil, ou das Guerras de Independência do Brasil, certo? Isso ocorreu entre 1822, quando ocorreu a independência, e 1824. O que aconteceu? O Piauí fez 2 adesões à independência, uma em 10 de outubro de 22, lá em Parnaíba, e a outra em 24 de janeiro de 1823, em Oeiras, que era a capital do Piauí naquele período, certo? E aí isso era um interesse da maior parte da população, que não era daquela elite, né, lusitana que estava impregnada e comandava o comércio, né, a política local, né, das maiores cidades do Piauí, do Maranhão, da Bahia, do Pará, né? Porque também teve um problema ali. A Bahia também não aderiu à independência. O Maranhão também não aderiu à independência. O Pará também não aderiu à independência. Opa, esse nome do Piauí não quer sair direito, hein? O Piauí fez a adesão. Mas o pessoal ainda teve que tentar reverter isso aí, tá bom? Então, qual era o interesse, né, dos portugueses que moravam nessas regiões, né, dessas elites? Era estabelecer com Grão-Pará e Maranhão o estado do norte do Brasil. Tipo assim, uma linha de regiões, uma sequência de províncias que ficariam ou continuariam ligados a Portugal. Por quê? Porque tinham muitos interesses ali. Muitos interesses, principalmente de quem? Interesse das elites portuguesas que dominavam essas regiões, tá bom? Então o que vai acontecer? Tropas fiéis a Lisboa, né, a Portugal, comandadas pelo Major João José da Cunha Fidier, resistiram à independência do Piauí e vão lá para o Maranhão tentar também fazer o quê? Impedir a independência, né? Impedir que o Maranhão aderisse à independência do Brasil. Então esse Major João José da Cunha Fidier, ele estava aliado a Portugal, tá bom? Então ele estava no Piauí, só que como ocorreu essas 2 independências no Piauí, ele começou a sair do Piauí e ir no Maranhão para tentar pelo menos segurar o Maranhão,
para que ele não se tornasse independente, né, para que ele não aderisse à independência do Brasil que Dom Pedro havia, né, proclamado. Então, a Batalha do Genipapo ocorreu em 13 de março de 1823, onde, nas margens do rio Genipapo, na cidade de Campo Maior, né, capitania do Piauí, mais crucial para a campanha do Maranhão. Então, certo? Então, ocorreu no Piauí, mas para o Maranhão foi importantíssimo, porque o Fidier estava indo para lá, né, para cumprir, né, os interesses das elites maranhenses e fazer com que o Maranhão não aderisse à independência. Qual o significado disso tudo? Considerada um dos conflitos mais sangrentos pela independência do Brasil, com alto grau de participação popular, ok? Forças envolvidas, quem participou? Brasileiros que eram a favor da independência, né, pró-independência, cerca de 3.000 combatentes. Pense nos combatentes: vaqueiros, lavradores, artesãos, sertanejos. Isso cai em prova, hein? Já caiu em prova. Sobretudo falando do seu armamento rudimentar. Foice, facão, pedaço de pau, espingarda, aquelas por fora, tudo enferrujada, né? Ou seja, picareta, pá, enxadão, o que eles tinham ali, rapaz, na mão, eles pegaram para lutar. E os portugueses, que eram contrários à adesão do Piauí e do Maranhão à independência, eles tinham apenas 170 combatentes. No entanto, eram tropas profissionais, bem armadas, com artilharia pesada, meu filho, e o comando do Fidier, beleza? Bora lá? Qual foi o desfecho dessa batalha lá em Campo Maior? Militarmente, a vitória foi dos portugueses. Aqueles 170, né, comandados pelo Fidier, conseguiram, né, ali trucidar, né, mataram grande parte das tropas dos camponeses, né, dos vaqueiros e artesãos e tal. Mas, no entanto, entretanto, contudo, todavia, de forma estratégica e politicamente, né, neste lado, neste viés, a vitória foi dos brasileiros. Ah, sim, agora sim, eles venceram. Perderam, mas venceram, né? Tá ruim, mas tá bom. Resistência dificultou a permanência portuguesa na região, tá? Ou seja, aquele balaio de gato que os brasileiros fizeram ali, né, junto às tropas do Fidier, contra as tropas do Fidier, dificultou a permanência portuguesa na região. Porque se o Fidier não encontrasse esses povos, ele ia transitar tranquilamente e chegaria até o Maranhão para poder impedir a adesão do Maranhão à independência. Fidier iniciou retirada, medroso. Chegou em Caxias, onde foi cercado pelas tropas brasileiras. Fidier renunciou ao comando, foi preso e enviado para Oeiras. Toma-te, tá? A adesão final do Maranhão. A adesão só foi concretizada após a chegada da esquadra. Aí pensa num cara casca dura, né? O Lord Thomas Cochrane. Ainda chama de Lord um caba desse. Mercenário a serviço de Dom Pedro I. Isso aconteceu quando? Em julho de 1823, que forçou a rendição das autoridades portuguesas em São Luís, consolidando o domínio do Império sobre a província, ok? Então o Maranhão aderiu à independência porque ele foi forçado, assim como a Bahia também, assim como o Pará também, tanto que eles têm até feriado de adesão do Maranhão, né? Adesão à independência, a Bahia tem, Maranhão tem, o Pará também tem, tá bom? Então, quem foi que forçou? O Lord Thomas Cochrane. Dom Pedro I contratou esse mercenário, ele foi lá na Bahia, ajeitou as coisas, veio no Maranhão, ajeitou aqui e por último, ele foi lá no Parazão e ajeitou as coisas por lá. Ajeitou daquele jeito, né? Daquele jeito, a pancadaria solta. Vamos fazer algumas questõezinhas sobre isso. Vamos lá, para fixar aqui na memória. O processo de independência do Brasil, proclamado em 7 de setembro de 1822, não foi homogêneo em todo o território, não foi igual em todo o território. Províncias como Bahia,
A Cisplatina lá embaixo, né, para baixo do Rio Grande do Sul, Pará e Maranhão, por seus fortes laços econômicos com Lisboa e presença militar portuguesa, resistiram em aderir ao novo império. Qual era a principal ameaça estratégica que a manutenção do Maranhão sob domínio português representava para o recém-criado Império do Brasil? A facilitação da penetração espanhola a partir da região amazônica, o controle da principal rota de exportação de ouro e pedras preciosas para a coroa lusitana, coroa portuguesa, o risco de fragmentação territorial do norte, isolando do restante do Brasil, a ameaça direta ao governo imperial no Rio de Janeiro por meio de invasões navais, a dominação das minas de salitre no Vale do Rio Parnaíba. Então aqui, pessoal, qual era o medo, né, do Império Português, ou do Império Português? Qual era o medo de Dom Pedro I? De perder o norte do Brasil, ou seja, o território brasileiro se tornaria fragmentado, ele perderia isso aí. Então é a letra C, ó, o risco de fragmentação territorial do norte, isolando o resto do Brasil, ou seja, o norte ficaria ligado a Portugal e o resto do Brasil, né, ligado ao Rio de Janeiro, independente com Dom Pedro I. Beleza? Então, letra C de cavalo. Segunda questão. A Batalha do Genipapo é reconhecida por ter sido um dos confrontos mais sangrentos e populares da Guerra de Independência. A resistência armada não foi composta majoritariamente por exércitos regulares, mas sim por contingentes locais mobilizados. O que caracteriza a composição das forças brasileiras nacionais que enfrentaram as tropas portuguesas de Fidier às margens do rio Genipapo? Letra A. Eram compostas por batalhões de linha do Exército Imperial treinado por Lord Cochrane. Não tem nada a ver. Quem marcar a letra A tem que ir pro Chilindró, tá bom? Tudo errado aqui. Consistiam em tropas de mercenários europeu, não, pelo amor de Deus, hein? Vai para lá, letra B. Letra C, formavam-se primariamente por voluntários, vaqueiros, fazendeiros e populares armados com instrumentos de trabalho. Olha, será essa, né? Letra D, eram milícias organizadas por fazendeiros do Maranhão, sob liderança de Jerônimo de Albuquerque. Olha só, Jerônimo de Albuquerque, lá da Batalha de Guaxenduba, de 1614, botaram o cara bem aqui, tá? Eram unidades de cavalaria portuguesa. Que cavalaria qual é nada, rapaz? É letra C de cavalo, né? Voluntário, é vaqueiro, é fazendeiro, é popular, é artesão, armado com enxada, é enxadão, é picareta, tá? É cavadeira, é carrinho de mão, tronco de cerca, arame farpado, que tinha na mão, esse pessoal foi lá para combater, beleza? Próxima questão. A principal figura de comando das tropas portuguesas, leais à coroa de Lisboa, que se opôs à independência da região e confrontou as forças brasileiras na Batalha do Genipapo. Ah, pelo amor de Deus, hein? Daniel de Latouche, né, lá da colonização de São Luís. Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, aqui na Balaiada. Dom João VI, pelo amor de Deus, hein? Não precisa nem terminar de ler. João José da Cunha Fidier, nós acabamos de falar. O Lord Cochrane foi quem acabou lá com a confusão e manteve a unidade territorial. Então aqui, letra D, quem estava no comando das tropas portuguesas, ok? Não eram as tropas de Dom Pedro I, não. Estou falando das tropas portuguesas, que não queriam independência. Então, letra D de Davidson, professor Davidson, ou lembrador. Próxima questão. Embora as forças brasileiras tenham sofrido grandes perdas e sido forçadas a recuar do campo de batalha, a Batalha do Genipapo é considerada uma vitória estratégica por causa da independência. A razão para essa classificação como vitória estratégica se deve ao fato de o confronto ter garantido a rendição imediata de todas as tropas portuguesas no Maranhão e Pará. Rapaz, é só a tropa do Fidier, tá? Impossibilitado a marcha das tropas de Fidier, que foram forçadas a se retirar para o sul do Brasil.
Que isso? Eu falei sul do Brasil aqui, pelo amor de Deus. Eu falei se ele foi para Caxias. Em Caxias ele foi preso. E foi preso e enviado para Oeiras. Tá bom? Tem nada de sul do Brasil aqui. Atrasado a marcha do exército português, desgastando e facilitando a ação posterior das forças navais brasileiras, resultado na captura de Fidier e seus principais oficiais, desintegrando o comando luso. Olha aí, pessoal. Levado o exército imperial a instalar seu quartel-general permanente no Piauí. Nada a ver. Letra D de Davidson, o lembrador. Próxima. A adesão definitiva do Maranhão ao Império do Brasil em julho de 1823 foi um momento chave para consolidar a unidade territorial. Ok. Qual elemento foi decisivo para forçar a rendição e a retirada das autoridades portuguesas de São Luís após a resistência terrestre no Piauí? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. A fuga em massa dos escravos, a intervenção direta de Dom Pedro I, a ação intimidadora da esquadra brasileira, comandada por Lord Cochrane, o levante popular espontâneo em São Luís, similar ao genipapo, a negociação política e a promessa de anistia total aos líderes portugueses. E aí, hein? A fuga em massa de escravos, que não tem nada a ver. A intervenção direta de Dom Pedro I na capital, também não. Tá? Agora, a ação intimidadora da esquadra brasileira, tá? Porque foi uma esquadra organizada por Dom Pedro I e ela era comandada pelo Lord Cochrane para acabar com os movimentos, ok? Então, letra C de cavalo. Próxima. A proclamação da independência em 1822 teve consequências imediatas em diversas regiões, exceto naquelas controladas por facções pró-Portugal. Em relação ao Maranhão, qual das alternativas abaixo descreve com precisão a reação das autoridades locais e da elite dominante em 1822? Tá bom? Tá pedindo, ó, qual das alternativas abaixo descreve com precisão a reação das autoridades locais e da elite dominante em 1822? A província foi a primeira a aderir, antes mesmo do 7 de setembro. Ah, que isso, rapaz, não foi. Lá tá dizendo, lá atrás, que foi lá em 1823. As autoridades e a elite maranhense ligadas ao comércio com Lisboa mantiveram a fidelidade à coroa portuguesa, resistindo à adesão ao Brasil independente. Será que é essa? Houve uma divisão imediata, com a elite de São Luís aderindo ao Brasil e a elite do interior permanecendo fiel a Portugal. Nada a ver. A elite de São Luís era ligada a Portugal. A elite de São Luís, principalmente. Não teve essa divisão aí, não. Tá? Então a letra D aí, Maranhão declarou uma independência separada completamente errada. Voou mesmo assim, ó. Caramba. Letra E. As autoridades portuguesas rapidamente aceitaram a nova ordem e se retiraram pacificamente. Não. Então, letra B de bola. As autoridades e a elite maranhense ligadas ao comércio com Lisboa mantiveram a fidelidade à coroa portuguesa, resistindo à adesão ao Brasil. Letra B. Ok. Diferentemente de outras regiões, a independência do Brasil foi no norte e nordeste uma guerra civil. Erra. Esse norte e nordeste é terrível, hein? O que as batalhas regionais como Genipapo e a de 2 de julho na Bahia de 23 demonstram sobre a consolidação do Império, a total ausência de conflitos armados no Brasil após o Grito de Ipiranga. Se está citando que teve as batalhas, como é que ele está dizendo que não teve conflito armado? Tá errado. A fragilidade do comando português em toda a América do Sul. Não, né? A necessidade de emprego de força militar, de recursos para garantir a integridade territorial do Império. Acho que é essa. O completo apoio da população brasileira ao comando de Dom Pedro I. O completo não, né, pessoal? Também é demais.
A superioridade militar inquestionável das tropas luso-espanholas no período luso-espanhola. Por que luso-espanhola? Luso-espanhola é lá na União Ibérica, de 1580 até 1640, não tem nada a ver isso aí. Então, letra C de cavalo. A Batalha do Genipapo possui um legado significativo no contexto da independência, sob a perspectiva da segurança pública e defesa nacional. O confronto de Genipapo em 1823 é um marco histórico que simboliza o quê? Hein, pessoal? Simboliza o quê? O que ele simboliza? Pede ajuda aí para os universitários. A primeira derrota militar das tropas brasileiras em território nacional. O papel da população civil e dos não militares na defesa da soberania nacional. A extinção imediata do exército português na América. O início do ciclo da produção agudoeira do Nordeste brasileiro. Não tem nada a ver essa guerra com o início do ciclo de produção agudoeira. Letra E. A total irrelevância da região do Piauí e do Maranhão para o Império. Que isso, rapaz? Era muito importante, sim. Tá bom? Então aqui, ó, é letra B. Porque esses conflitos, né, a Batalha do Genipapo mostrou o papel importantíssimo da população civil, pessoal, né, e dos não militares na defesa da soberania nacional. Foram eles que foram lá. Eles é que levaram aqueles armamentos pesadíssimos, né? Um carrinho de mão, né? Arame liso, arame farpado, aquela furadeira de mão, de furar cerca, mourão de cerca, tá? Que mais? Picareta, enxadão, cavadeira, tá? Facão, foice, prego, aquele grande, né? Então levava tudo que eles tiveram e saiu levando. E aquela espingarda velha também toda enferrujada, ok? Então, letra B de bola. A Batalha de Genipapo, embora ocorrida no Piauí, possui uma relação direta e imediata com o processo de independência do Maranhão. Essa relação se estabelece porque o Piauí forneceu o dinheiro necessário para contratar a esquadra de Lord Cochrane. Que isso? Não tem nada a ver, né? O pessoal bota cada coisa aqui. Fidier, o comandante português, estava em retirada do Piauí com o objetivo de reforçar a defesa da capital São Luís do Maranhão. Olha, importante. A elite maranhense organizou secretamente a revolta popular no Piauí. Mentira! O Maranhão e o Piauí formavam uma única província administrativa no período. Não. O confronto foi resultado de uma disputa territorial entre as duas províncias vizinhas. Também não. Tá? Então, por que o Piauí ajudou nessa batalha de Genipapo? Porque o Fidier, comandante português, estava em retirada do Piauí com o objetivo de reforçar a defesa da capital, São Luís, no Maranhão. Letra B de bola. Obrigado. Se liga no canal do Professor Davidson Lembrador. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que eu estou publicando essas aulas de História do Maranhão e depois vai ser Geografia do Maranhão e também Geografia do Brasil. Ok? Um abraço e até a próxima aula.